Olá, pessoal! Eu sou o Éder Miranda, o CEO da Unodata, e está começando mais um programa Talk Data. Um programa bem-humorado para quem quer ficar atualizado no mundo da tecnologia da informação. E como já é de costume, a gente sempre vai falar de curiosidades, de cinema, de assuntos aleatórios, com meu amigo, sempre parceiro Emerson Muselli. E aí, Emerson? E ai dele que fale diferente. Parceiro mesmo, porque eu tô aqui tentando juntar cinema com tecnologia sem a menor dificuldade. Porque cinema e tecnologia tem tudo a ver. Quando a gente fala de cinema, a gente fala sobre os grandes vilões, a gente fala de TI, que é envolvida nas grandes produções. E a gente está juntando isso de uma forma maravilhosa. E eu já vou avisando que eu vou dar spoiler, porque spoiler é para dar na hora errada. Spoiler tem que pegar de surpresa. Não, olha só, você que está aí na tua casa, se você está conectado no Wi-Fi, você se liga, hein? Porque você pode estar sendo tanto espionado na sua casa como no escritório, se você estiver simplesmente conectado numa rede de Wi-Fi. Pronto, falei de spoiler, falei. Eu não acredito. Será? Calma, tá na porta. Peraí, rapaz. O pessoal vai ficar com medo, né? Vamos lá, pessoal. Hoje aqui ninguém vai pedir resgate dos seus dados. A gente vai te dar muita informação. O assunto hoje é ransomware. Vamos deixando comentários, perguntas. A gente vai ficar bem feliz em ajudar e responder. O tema, então, hoje é ransomware, o que é esse ransomware, o que ele causa nas empresas, nos computadores da sua casa, no seu telefone, Emerson. O que você sabe sobre isso, hein? Ransomware, para mim, né, como eu sou da área de tecnologia do cinema, do tecnologia audiovisual, ransomware, para mim, me lembra daqueles grupos americanos, os ransons. Os ransons. Que nós somos da época dos menudos, de Roy, de não sei, Rob e Companhia Limitada. Tinha os ransons, não tinha? Eu não lembro o nome dos integrantes das bandas, mas eu lembro que além do Roy, tinha também o Dominó. Tinha, né? O Dominó era o negócio aqui do o Brasil. O cover, não era? Tinha um negócio era o menu do cover? Tinha o Polegar também. O Polegar também. É um cara suspeito, olha aí. Por quê? Polegar. Cibersegurança, Polegar. Legal, né? legal. Era muito nessa linha aí desse Remember. Esse programa é feito mais ou menos assim, desse jeito. A gente vai misturando coisas que a gente vai lembrando coisas do passado, a gente vai colocando coisas do futuro. Esse tema de hoje é um tema, vamos dizer assim, em todas as fases da tecnologia. Tem muita coisa que acontece na tecnologia que acontece a criação, mas o negócio parece que fica ali incubado, fica quietinho. Anos depois o negócio vem com tudo, né? O ransomware acho que a gente pode colocar nesse mesmo cenário. É uma ameaça que já existe há bastante tempo, mas graças aos ataques às empresas maiores, às empresas famosas e toda a repercussão que causou na mídia, hoje em dia, né? Ransomware, fala-se muito de ransomware hoje em dia. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu tô adorando esse nome, porque eu fico imaginando assim, as filas de registros de crianças daqui a algum tempo, de tanto ataque que tá tendo desse tal de ransomware. Vai ter o ransomware de Oliveira Matos, o ransomware Luminati, o ransomware de Oliveira Wilson, Miranda, Ransonaldo, e vem logo depois de Paulo, né? Paulinho, presente, professora. Hanson, presente, professora, já invadi a sua lista de presença. Resgatei, olha, tô pedindo sequestro pela prova do mês. Eu acredito mesmo. Não é teoria da conspiração. Não é, e esse Hanson vai dar o que falar, vocês fiquem ligados, porque se você quer saber tudo sobre ransomware, você está no lugar certo. A gente vai entender hoje como é que é a estrutura do ransomware, como é que ele age, o que ele causa e por que cada vez ele cresce mais, né? Eu poderia já dizer a vocês que, bom, o ransomware ele tem a missão de criptografar o seu computador, deixar ele sem acesso, mas se você pagar, você tem tudo de volta. Você tem tudo de volta. O famoso perdeu, Playboy. Perdeu, Playboy. Roubei todos os seus dados, peguei todos os seus nudes. Você está exposto, eu te invadi. E agora, mano, paga de volta que eu te devolvo tudo. Isso é sim ficar com a calça arreada nas mãos, sem pestanejar. Eu fico imaginando que as empresas que passam por isso também ficam com nudes
amostra para todo mundo. É ficar com a calça riada mesmo, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Quanto tempo, quanto dinheiro uma empresa perde ficando 1 hora, 2 horas, um dia, uma semana, né, fora do ar? O ransomware, ele consegue bloquear tudo, todos os acessos, e aí para de emitir nota, para de emitir pedido. Enfim, o atendimento aos clientes fica comprometido. E quanto maior a empresa, maior é o estrago. Essa é a verdade. Mas será que você que nos assiste, será que você está devidamente preparado para não deixar o ransomware bater a sua porta, abrir e entrar na sua empresa? Essa pergunta, e continue assistindo que você vai ter essa pergunta respondida, porque nós vamos investigar este vilão. Eu tô querendo descobrir, Éder, quem que é a namorada ideal, o par romântico de ransomware. Não é o malware Peja. É a cripto. É a cripto? É a cripto. Cara, filmaço. Ransomware e cripto andam juntos. Porque você pode reparar que quando a gente vê a notícia do ransomware, ela está sempre atrelada ao pagamento de um resgate. E é um Pix? Não é um Pix. É uma transferência em criptomoeda. Cara, importantíssima essa. Olha, é roteiro de cinema. Sem dúvida. É roteiro de cinema, porque ransomware e cripto andam juntos. É tipo Jack and Bone. Jack and Bone. É, tipo, vamos extorquir, vamos sequestrar. E só te devolvo se você pagar resgate. Sem a menor piedade. É isso. Éder, como eu sei que você explica muito bem, que você viaja constantemente falando sobre cibersegurança, entrando nas empresas e falando o risco que as empresas, elas, de uma certa forma, acabam, vamos dizer assim, não que não se queira correr risco, mas às vezes não é pela falta de conhecimento que pode se precaver de várias maneiras, né? Como é que você poderia explicar de uma forma conceitual o que é o ransomware hoje? Muito bem. Então, voltando um pouco no tempo, Emerson, a gente que sente as coisas do passado também, da tecnologia, o primeiro vírus que eu tenho lembrança era um vírus chamado I Love You. Esse vírus contaminou muita pessoa. Disso, I love you, esse vírus. Você já foi contaminado pelo I Love You? Cara, eu lembro que as pessoas queriam ser contaminadas para dizer, pô, eu fui contaminada, peguei. É verdade, é status, né? Foi muito famoso esse vírus. Foi mesmo. E isso era um ransomware? Não. Não era. A intenção dos vírus antigamente era de simplesmente fazer com que o computador parasse de funcionar. Não existia tanta conectividade como existe hoje. Eu me lembro bem que a gente usava disquete para transferir arquivo. Então, quando você colocava o antivírus funcionava. Então, o antivírus verificava o disquete para ver se ali tinha alguma coisa ruim ou não. Não tinha, liberava o acesso aos arquivos que estavam lá. Aliás, os mais saudosistas que estão nos vendo aqui e falando, devem estar imaginando, lembrando como é que eram fisicamente, né? Os disquetes, né? E aquele azulzinho que a gente mandava arquivos, assim, eu lembro que a gente mandava para as gráficas um arquivo... cara. Aquilo chamava Zip Drive. Zip Drive, era caro para danado, você tinha um cabo que você tinha que ligar nele e ele ficava... Puxa, isso mesmo. Nossa, que isso mesmo. Bom tempo. Que maravilha. Demais. Né? E agora, entrando na história do negócio, né? Você sabe quando que o ransomware foi descoberto pela primeira vez? O ransomware foi descoberto pela primeira vez em 1989. E olha que delícia, já é história cinematográfica, né? Quem criou o ransomware foi um biólogo evolucionário formado em Harvard, Dr. Joseph Pope. Nos dias atuais, o Pope é ocasionalmente, quer dizer, ele é bem conhecido como o pai do ransomware. Quer dizer que o ransomware, ele tem pai. E o mais maluco da história é que ele foi, a primeira vez utilizado, ele se tornou notório, foi numa conferência internacional da Organização Mundial da Saúde. Quer dizer, o cara era um biólogo, criou um ransomware, foi lá e infectou as pessoas de forma virtual e ficou mundialmente famoso. Uma das formas mais efetivas de infecção de hardwares, né, e de sistemas operacionais que existe até hoje. Incrível. O ransomware virou o grande vilão cibernético do momento. Exatamente, o grande vilão. Por quê? Bom, dado aquilo que eu tenho de mais precioso para o meu negócio, para a minha vida pessoal, né, tem um valor intangível e, mais do que roubar dados, eu também bloqueio o acesso aos computadores, aos sistemas, então eu sou capaz de parar operações de empresas gigantes, né? Quanto prejuízo isso não é causado. E eu falava lá atrás que a gente usava
os disquetes para transferir arquivos, e hoje como é que é feito, na maioria dos casos, a transmissão de arquivos, de informação, ou como é que os arquivos, como é que o 95% dos ataques de ransomware, eles são ou começam a partir de um e-mail falso. A partir do e-mail falso. A partir do e-mail falso. Já pintou notícia na tela. Pintou notícia na tela, a gente tem que parar tudo. É tipo plantão de Jornal Nacional. Atenção, senhoras e senhores, para a notícia na tela. Você que é ligado em tecnologia, presta atenção nessa notícia. Mercado de ransomware deve gerar 100 milhões em prejuízos até 2020. Muito sedutor querer entrar nesse negócio de ser criminoso cibernético. É muito dinheiro, são das empresas, quer dizer, vão ser sequestrados das empresas por conta da invasão cibernética. O que a gente está falando aqui é muito grave, né? Muito grave, muito grave. Você no teu dia a dia, fazendo tudo que você faz com o Onodata, conversando com o empresário, você tem cada vez mais... Demais. A mídia que a gente tem acesso, né, ela sempre vai falar dos mais famosos. Certo. Né? Então a gente viu recentemente, ou tem visto a cada semana, um caso todos os dias atacados. Todos os dias. Mas não aparece na mídia. Mas o problema é gravíssimo e todo mundo tem que se proteger. Inclusive você que está em casa, que tem um computador e lá tem dado informação que é importante para você, para a sua vida, você tem que se proteger. As mesmas tecnologias disponíveis para as grandes empresas... A gente costuma falar muito das pequenas empresas estão numa luta. Aliás, ser empresário no Brasil hoje é uma luta. Né? Tem o ransomware, a empresa o tempo inteiro. Então, assim, não vai perder para o ransomware, gente. Não vai. É muita luta para manter uma empresa em dia. E o que acontece? Quando a empresa começa a crescer um pouquinho mais, ela começa a chamar um pouquinho mais atenção e ela começa a ter um fluxo um pouco maior de e-mails, ela se torna uma grande vítima fácil. Presa fácil. Sabe aqueles documentários que você fica lá pondo para dormir, que o bichinho vai lá na beirada da lagoa para beber água, não sei o quê, e vem... É mais quando a gente perde tudo. É verdade. É exatamente isso. Exatamente isso. E aí depois não adianta chorar? Não. Prevenir custa muito menos, né? Quando o desastre, a catástrofe aconteceu, puxa, muitas vezes eu não tenho mais o que fazer, né? O profissional de TI não tem mais o que fazer. Então, vamos trabalhar na prevenção, vamos contar para todo mundo o que é o ransomware, mostrar como se protege e construir um mundo mais seguro nesse contexto. Eu levantei alguns números, né? Alguns números offline, não posso dizer quais são as empresas, mas números que foram publicados aí pela grande imprensa de quanto custa mais ou menos um resgate, para você ter uma ideia. Depende, porque o criminoso cibernético ele sabe exatamente o que ele está sequestrando de você e depende do valor que aquilo tem para o sucesso da empresa. Muitas vezes, se ele rouba toda a parte de gestão financeira e tudo mais, entre de 50 a 100 mil reais para as pequenas e médias. Pequenas e médias. Então imagina você estar no seu dia a dia aí e você recebe um sequestro e o cara te pede 50 a 100 mil reais para liberar os dados que você precisa muito, porque detalhe, não é só recuperar os dados, é não expor os clientes que você atende. Muitas vezes o sequestro é em relação ao seu trabalho com o seu cliente. E as empresas pagam para que elas não sejam expostas e que gerem descredibilidade se colocando no mercado. Puxa, eu fiz negócio com a empresa tal e eu tive todos os meus dados sequestrados. Olha o que aconteceu. Inclusive, os meus faturamentos estão aí na grande mídia. Isso verdade. É muito grave, né, Éder? Muito, 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 muito. Tem mais notícia. Tem mais notícia. Tela. 93% dos e-mails de phishing agora são de ransom. Começa a ficar cada vez mais americanizado, mas a gente já tem 93%. É um volume muito grande, né, Éder? Nem fale. Lembra, não tem mais disquetes, né? Então, qual é a porta de entrada para eu chegar no computador de alguém? O e-mail é uma delas. E quando a gente fala de empresa, o e-mail é o meio de comunicação mais utilizado. Então, todos os funcionários das empresas estão ali nos escritórios trabalhando com e-mail aberto. Eu mando uma fraude. Aliás, você tem algum exemplo de fraude aí, Emerson? Olha, eu acho que aqui no meio dessas notícias tem umas fraudes aí, porque eu ando recebendo muitos e-mails
a gente vai passar por essas notícias, mas vamos lá, olha aqui. Cheque sustado. Éder, eu acho que estão achando que eu tenho mais idade do que... Estão dizendo que eu tô com cheque sustado na praça. Tá aqui o meu nome, centrípeta. E aí vem um no reply aqui de um financeiro que eu não faço ideia de onde que veio. Dizendo lá, ó, segue em anexo cópia do cheque da sua empresa que foi repassado. A gente tem que resolver isso aqui. Dizendo que vai me processar e tudo mais. Éder. Qual foi a última vez que você passou um cheque, Emerson? Foi num posto de gasolina, numa balada que eu fui há 23 anos atrás. Pois é, e aí, olha que coisa, né? Mesmo sabendo disso, você foi lá e falou, mas eu passei um cheque? Nossa, não lembro. Deixa eu clicar para ver, né? Aí você clica. Aí clica. E eles colocam as cópias do cheque. Acho que tem aí no próximo, ó. Eu fui olhar ali e falei, que financeiro é esse FW? Que coisa é essa? Lá. Aí aqui que você cai, né? Isso é um link para um arquivo executável. Então, quando você clica, você instala um programa no seu computador. E esse programa criptografa toda a informação e você perde completamente o acesso. E olha só, no reply, setor jurídico, dívidas empresariais. Quer dizer... Os caras capricham. Então, né? Eles capricham. E exploram a inocência das pessoas. Quer dizer, eu tô no meu trabalho, chega uma coisa de cheque, mas... Eu sou do departamento financeiro, cheque, caramba, deixa eu correr para resolver. E numa dessa, um funcionário compromete, né, toda a rede de computadores da empresa e o prejuízo está feito. Um e-mail aberto empresarial é uma porta aberta para uma evasão. Sem dúvida. Se ele não tiver as devidas precauções. Sem dúvida. Ó, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como ter as devidas precauções. Os criminosos, eles fazem estudo, Emerson, de comportamento, sabe? Engenharia social. Ah, não concordo com isso. Não, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. O cara tá me falando de cheque sustado. Pois mas por que ele manda isso aí? Porque ele tá pensando que você... Cara é tiozão, né? Não, pô, você é um cara idôneo para não, eu vou pagar, não. Como assim eu tenho um cheque sustado? Deixa eu ver, deixa eu resolver, né? A mesma coisa acontece com aqueles e-mails que vêm com a característica, cara, igual ali do banco, do Itaú, do Banco do Brasil, pedindo para você recadastrar a sua senha. Ah, mas espera aí, eu não tenho conta no Banco do Brasil. Deixa eu clicar para ver. Pô, mas se você não tem a conta, por que você vai clicar? Isso que você está dizendo tem muito a ver. Porque recentemente a gente fez um estudo aqui e começamos a falar sobre as questões das empresas paternalistas, né, da nova geração de administradores de empresa, em que os pais da geração de fundadores ainda permanecem nas administrações. Às vezes um departamento financeiro que iria clicar aqui nesse cheque sustado, tem lá seus funcionários, né? Você imagina uma pessoa que está trabalhando naquele departamento financeiro e fala assim, puxa, se eu não ver isso, a minha chefe vai me chamar a atenção, porque no mínimo eu tenho que levar a informação. É isso. A pessoa se sente até, de uma certa forma, por causa da falta de autonomia, pressionada a clicar e checar o que é. Tem tudo a ver. Né? Tem tudo a ver com o que você está falando. Mas tem mais notícia na tela. Como eu sempre tento juntar o negócio do cinema, sempre tento vencer Éder na questão da tecnologia, dizendo assim, ó, tem tudo a ver com cinema, é realidade para ser filmada assim. Ele sempre fica discutindo comigo, fala assim, não, porque eu consigo, o trabalho que eu faço na Unodata é justamente para precaver. Mas é coisa de cinema. Olha o que aconteceu com esta série de Orange is the New Black. Um hacker roubou os episódios da Netflix. O cara tava lá editando, tava tudo guardadinho, porque é um segredo danado da nova temporada. Alguém foi lá e clicou, abriu, deu a porta de entrada para um hacker. Ele pediu sequestro e... Pediu resgate. Pediu resgate, sequestrou. E aí virou uma loucura. O Ibope, porque né, eles não saberiam como resolver isso, mas deu Ibope depois, dizendo assim, escuta, quando é que eu posso lançar meu negócio? Peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui na minha agenda. É muito atrevimento. Pois é. Quanto vale esse dado? Pois é. Como é que faz com isso? Pois é. Como é que faz com isso? O cara pede 100 mil, 200 mil, $1 milhão e a empresa não tem outra alternativa senão pagar.
Aí você fala assim, mas os caras têm os arquivos, é só editar de novo. Não, são vários processos de finalização que, no mínimo, eles iam perder aí um semestre para poder reaver tudo isso. Isso é muito dinheiro no mundo cinematográfico. Estamos falando disso. Não é? Muitas vezes é o quanto que vale o seu dado em relação ao prejuízo que você vai levar. E nem a recuperação. Né? Você já deve ter passado por isso, ou conhecido alguém que passou por isso. O disco do computador pifou, daí você põe debaixo do braço e leva naquelas empresas de recuperação de dados. Santa Efigênia. Aí fica o cara gritando, alô, ei, você chega, você põe o pé na Santa Efigênia. Pois não, querido, você precisa do quê? É antena parabólica, vamos colocar lá todos os canais da sua antena, é HD, terceiro andar, loja 617. É isso, né? É isso. E quanto é que você pagaria para recuperar o seu HD? Dependendo do arquivo que está lá dentro. Então, essa de dados tem tudo a ver com o que acontece com o ransomware. Só que, por um lado, você teve um problema físico mesmo ali no disco e teve que procurar recuperação. E aqui é um negócio completamente virtual e que causa o mesmo estrago. Notícia na tela. Vamos ver a próxima. Ataques de ransomware no Brasil já ocupam o 4º lugar entre os países mais afetados. Poderia ser aqui em combate às questões que culminam aí na saúde infantil, poderia ser uma medalha de alguma coisa. Não, o Brasil está sempre figurando bem quando o assunto é mau. Ou seja, quando o negócio é ruim, o Brasil está em terceiro, segundo, primeiro. Agora, quando vai olhar o quadro de medalhas das Olimpíadas, o Brasil está em sétimo. Né? E aqui está no 4º lugar dos países mais afetados. Quer dizer, somos um prato cheio para quem é criminoso cibernético. Por que, Éder? Pois é, essa informação, ela quer dizer o seguinte, né? Os ataques, eles não saem do Brasil. O que está dizendo o Brasil é o país mais atacado, e ele é atacado de vários lugares do mundo. Então, a minha interpretação disso é o seguinte, o mundo enxerga o Brasil com um grande potencial de sucesso para os invasores, por isso que se ataca muito, porque vai ter retorno. O que mostra que as empresas brasileiras estão menos preparadas para essas situações. Quando a gente olha nas estatísticas, nos planejamentos de investimento em tecnologia, o assunto sempre. Mas como é que estamos realmente gastando esse dinheiro, fazendo essas coisas todas? Responsabilidade social. É muito bonito falar que está fazendo responsabilidade social, que está preservando a responsabilidade ambiental da Amazônia e tudo mais, mas na hora do fazer, você não vê nada acontecer. É discurso. E olha, nessas andanças aí, o que eu tenho visto as grandes empresas, sem dúvida, elas têm orçamento, budget para gastar, para proteger, e realmente têm equipes, times inteiros preocupados com isso. Mas, Emerson, eu insisto em falar, cara, a média e a pequena empresa, elas trabalham sob pressão. Tem um problema, deixa eu ir lá resolver, né? Elas estão trabalhando pouco com prevenção, os orçamentos para a segurança não estão sendo cumpridos, e é por isso que o Brasil está entre os 4 maiores países atacados. Tá figurando bem o Brasil quando o negócio é ataque cibernético, quer dizer, sendo atacado, né? Vamos para a próxima notícia. Bom, não é notícia, era o cheque. Você clicou? Cara, eu não cliquei porque eu saquei que isso daqui era uma fraude. Já aprendi a interpretar, eu sou seu amigo, né? A gente conversa sobre essas coisas, então assim, eu não tô tão fácil assim, não. Mas você acha que uma pessoa de mais idade que recebesse esse e-mail no trabalho, abriria? Abriria por 2 razões. Primeiro, que você se sente pressionado a checar algo e não deixar passar. E a segunda, sim, se você vamos pensar, se você tem um pouco menos de intimidade com a tecnologia, você tem um senso de que nada pode ficar atrasado, nenhuma conta. E muitas vezes, tentando fazer isso da maneira certa, você acaba fazendo da maneira errada. Boa. Né? Eu tô curioso para saber qual é a ligação desse assunto com as dicas de filme que você vai trazer pra gente. Mas aguenta aí. Aguenta aí, que agora os filmes a gente vai dar spoiler mais adiante, né? Bom,
que a coisa tá feia, que a gente tá falando de segurança de dados, essa bandidagem tá crescendo cada vez mais. Quer dizer, tá todo mundo se especializando muito, porque é muito dinheiro, é muito fácil pro criminoso cibernético começar a enrolar as empresas e a cada 10 sequestros ele consegue um resgate de volta, é estatística. O assunto dessa questão da segurança ele é permanente, né? E a gente pode, de uma certa forma, colaborar aqui com o nosso podcast, alertando as pessoas e também explicando o que é essa questão do ransomware. Por exemplo, eu vejo o tempo inteiro na nossa programação, na programação da televisão brasileira, falando que o hacker invadiu, que o hacker fez isso, que o hacker fez aquilo, e pouca conscientização de como precaver tudo isso. Então, Boa. Éder, eu queria perguntar a você, vale a pena? Como é que a gente desafia? Boa. Como é que a gente vence este vilão? Boa. Então, no nosso último programa, Emerson, a gente falou como que protegemos os dispositivos, como é que a gente protege os computadores, os dados que já estão lá gravados. Então, nossa plataforma chamada LifeGuard, que copia um arquivo, uma pasta, uma aplicação ou a máquina inteira para algum lugar na nuvem. Teve catástrofe, acessa a plataforma e você consegue recuperar aquilo que você precisar, o arquivo, a pasta ou até a máquina inteira. Muito bem. Quando o assunto é ransomware, a gente precisa trabalhar mais na borda, como nós falamos. Então, a gente precisa proteger os e-mails, em primeiro lugar, porque os e-mails, como a gente viu aqui no exemplo do cheque, é a principal porta de entrada para esses ataques. Por mais estranho que isso possa parecer para muita gente, quando você envia um e-mail para alguém, então o Emerson envia um e-mail para o Éder, essa mensagem, esse dado, ele percorre um caminho. Fração de segundo, é verdade. Mas ele percorre um caminho. As soluções de proteção de e-mail, como a solução da Unodata, ela consegue interceptar essa transmissão e dali fazer ao menos 12 camadas de análise. Então, a gente vai analisar de que país veio, quem é o remetente, o que tem de que tipo de arquivo, o que está escrito no corpo da mensagem, quais os links, quantos links existem. E, claro, a primeira verificação é se o arquivo contém vírus. Mas lembra, as soluções de antivírus, elas estão sempre um passo atrás do novo. Então, primeiro um novo vírus é criado, depois de uma hora, de um dia, é aplicado, e daí que existe, literalmente, o nome é vacina. Assim como na nossa vida real, estamos em época de pandemia, a gente escuta muito sobre isso. Muito bem. Feito todas essas verificações, a gente entrega a mensagem na caixa de entrada, na caixa de e-mail do usuário. Essa verificação toda, não precisa se espantar, ela não dura um dia, ela dura menos de 2 segundos. Então, é completamente transparente para o usuário. Dá para ligar a minha tela aqui, pessoal? Quero mostrar uma estatística aqui para quem nos assiste. Muito bem. Então, aqui está a tela da nossa proteção de e-mail. E quando você tem a proteção, o que acontece? Isso aqui é um dado de um usuário qualquer que recebe, em média, 1.500 e-mails por dia. Dá uma olhada aqui no que está em vermelho, Emerson, no que está em amarelo. Tudo isso são mensagens, vírus que foram bloqueados antes de chegar na caixa de entrada do usuário. Então, com uma solução dessa, a gente consegue bloquear aquele tipo de e-mail de cheque que você recebeu. Tem o cheque, tem a nota fiscal eletrônica de empresa que você não fez negócio, tem o cadastre novamente a sua senha do banco. A criatividade deles é impressionante. Vai de A a Z. Vai de A a Z. Chega no X, também tem a parte do sexo que todo mundo, né? Aquele e-mail que você vai clicar do sex shop, aquele negócio do enlarge your penis, né? Aquelas coisas que vai chegando, né, no avatar dos 60 anos, o cara vai começar a clicar lá no negócio. Tá animado, hein, velhinho? Ei, velhinho? Só pra citar as coisas que aparecem. Não é no meu e-mail. Meu primo, é no e-mail do meu primo. E-mail do meu primo, e-mail do meu primo. Meu primo que clicou, né? E aqui é um gráfico que mostra, para aquele usuário de exemplo que a gente trouxe, quantos vírus foram bloqueados. Isso é coisa de um dia apenas. 24,8% em um dia. Exatamente. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Então, com essa solução, a gente consegue, Emerson, bloquear,
fechar, restringir aquela porta de entrada que a gente falava. Qual é a porta de entrada? Antigamente era o disquete, hoje é o e-mail. Beleza, resolvemos essa parte. É 100% eficiente? Infelizmente não. Repito, o vírus está sempre um passo na frente do antivírus, da vacina. Mas a gente já consegue resolver muita coisa aqui. Feito essa proteção, daí isso não quer dizer que eu não precise proteger o meu dado lá, o meu computador. Certo. E daí, para proteger o dado, você tem a solução do LifeGuard. E aqui você consegue ter em tempo real as notícias dos ransomwares mais eficientes ou mais famosos que são descobertos pela equipe de inteligência. Então, você, com a nossa solução, protege os seus e-mails, evitando que o vírus entre na sua rede. Se eventualmente o vírus conseguir entrar e passar por essas camadas, você tem a que já está no computador. Se um arquivo é aberto, se algum usuário clica num daqueles e-mails fraudulentos, esse sistema consegue identificar que algum arquivo está tentando criptografar o dado no seu computador e faz o bloqueio. Se essa camada também for superada, daí o que a gente tem aqui é algo incrível. Você que gosta de cinema, isso aqui é a máquina do tempo. O que faz a máquina do tempo de Pois Éder Miranda com o Onodata? Você consegue recuperar o seu computador ao estado de 1 hora atrás. Cara, acabei de pensar num roteiro de comercial para isso. De ontem. Vou Me fazer conta. aqui um comercial. Quero ver. O comercial do antes e depois. Quero ver. Me dê um nome aí de um funcionário de tecnologia de uma empresa, de um nome fictício. O Jerry. Jerry. No segundo mês, faltando uma semana para ele passar do prazo de experiência. Boa. Tá? Jerry tá lá. E de repente ele vai, clica no e-mail e apaga tudo, perde tudo. Vai tudo pro buraco, pro ralo. Ransomware. Né? Uhum. Desesperado. E ele chega às 7 horas da manhã e o chefe dele vai chegar às 11. Ele vai e liga pro chefe. Seu Carlos. Oi, seu Carlos. Tudo bem? Não, seu Carlos. Não tá muito bem, não. Isso. Não, seu Carlos. Os dados da empresa. Infelizmente, seu Carlos. Eu não sei pra onde foi parar, seu Carlos. Jerry. Morreu. Jerry já... Aí o Jerry passa um tempo, né? Um tempo. Ele encontrou com o Éder Miranda. Com as soluções no data. Jerry tá lá há 2 meses, faltando uma semana para LifeGuard. Mesma ligação. Ligou pro seu Carlos. Alô, seu Carlos. Tudo bem, bom dia. Não, seu Carlos, o senhor pode tomar seu café tranquilamente. Sim, estou sabendo, recebi todas as notificações do problema. E olha, seu Carlos, o senhor pode colocar mais creme no seu café, porque nós restauramos todos os dados sem o menor problema. Aqui ninguém vai pagar resgate coisa nenhuma, seu Carlos. O senhor coloca na minha promoção. Boa, Jerry. É mais ou menos assim, né? Jerry, presta atenção, Jerry. É isso. É exatamente isso, Emerson. Essas soluções, elas servem para evitar que aconteça. Mas acontecer, a gente tem como recuperar tudo, voltar no tempo e tocar uma vida, né? É assim que as coisas funcionam. É assim que as coisas funcionam. Agora, você é um cara que começou lá atrás com o Onodata, que desde que eu lembro, fala assim, Onodata, né? Começou como, assim, mais ou menos? Foi um negócio de computador, você vendia computador hardware, você vendia software operacional. O que era esse negócio? Caramba, que pergunta boa, hein? Que pergunta boa. Eu tenho uma pergunta, mas eu quero primeiro que você responda como que começou. Ai, essas coisas me deixam emocionado, cara. Não foi fácil chegar até aqui, hein? Né? Não foi fácil. Mas, história curta, tá? História simplificada. Short story aqui. Eu fui estudar no Senai, fui estudar mecânica. Eu tinha 13 ou 14 anos. E resolvi, enquanto estudava mecânica, estudar AutoCAD. Que, para quem não sabe, AutoCAD era coisa
foi das maiores invenções. Substituir aquelas pranchetas que os engenheiros faziam, os desenhos e tal. Era incrível. Fui estudar isso e me apaixonei pelo negócio computador naquela época e nunca mais parei de estudar. Quando foi em 99, eu me mudei para São Paulo e fui fazer meu primeiro curso de Linux. Linux, no IBTA, Instituto Brasileiro de Tecnologia Avançada, e a gente estudava uma distribuição de Linux que se chamava Conectiva. Caramba, hein? Para quem tá assistindo isso aí... Se você foi da turma do Éder, de Steve Jobs e Wozniak... André Medeiros, um abraço pro André Medeiros. O André Medeiros era meu professor de Linux. E daí eu criei um site enquanto estava lá no curso, porque todo dia na televisão apareciam uns caras com umas metralhadoras e tal, e a Associação Brasileira das Empresas de Software, ABES, Associação Brasileira das Empresas de Software, rodavam umas propagandas falando assim: se você usa software pirata, é essa gente aí que você está se envolvendo, que está favorecendo e tal. Você lembra disso, Emerson? Não. Não lembro? Não lembro disso, Bom, não. Beleza. Eu nunca usei uma senha daquelas da Microsoft, nunca. Sempre comprei o software. Custava uma fortuna. Uma licença de Windows custava mais que um computador. Bom, aí eu criei um site chamado regularizeconlinux.com.br e a proposta era instalar Linux nas empresas que não tinham grana para pagar as licenças de Microsoft. Você achou um nicho. Foi. Reinventou a boca do balão. Foi. Para aquela época eu consegui resultados surpreendentes. Consegui muito trabalho, muito mesmo. Trabalhando por muitos anos. Tudo porque chegou no Linux. Eu quero saber o seguinte. O Linux, ransomware, é páreo? Olha, essa pergunta é muito pertinente e é tema de discussão no ambiente dos administradores de TI, da galera nerd. Quer dizer que eu joguei uma granada de mão sem avisar. Jogou sem avisar mesmo. Mas, ó, o hacker, ele quer, acima de tudo, notoriedade. Então, o Windows, ele é o sistema operacional usado por mais de 90% do mundo. Então, se eu vou fazer um vírus e eu quero notoriedade, eu vou fazer um vírus para o Windows. Eu não vou fazer um vírus para Linux que vai afetar uma quantidade muito menor de pessoas. Muito bem. E aí a gente está falando dos desktops, Emerson. Os desktops, o seu notebook, o meu, da galera toda. É muito raro você encontrar alguém que use um notebook, um desktop com Linux. Menos que o cara seja desenvolvedor ou nerd como eu, que gosta. Muito bem. Quando a gente fala de servidores, daí a estatística se reverte um pouco. Existem mais servidores Linux para alguns tipos de aplicação, como aplicações de web, do que de Microsoft. Mas os ataques, e se a gente está falando aqui de e-mail, quem recebe o e-mail é o desktop, é o notebook, entendeu? Então, a vulnerabilidade são é isso aí. Os Minions estão trabalhando com desktop. É isso aí. Muitas vezes com as plataformas da Microsoft. E por isso que elas são sempre muito mais atacadas. Faz todo sentido. E é a mesma relação com Android, iOS, celular? Quando você está trabalhando com Android, quando você clica no e-mail desse para um celular, é claro que você pode ser invadido, mas aí você só atrapalha a sua vida, porque é só o seu celular que vai para o saco, entendeu? Por isso que esses arquivos executáveis, eles são executáveis para o Windows. Executáveis nem para Linux, nem para Android, nem para iOS. Mas existem coisas específicas. Eu não sei te dizer quanto eu pagaria para ter o meu celular restaurado se acontecesse algum tipo de invasão dessa. Porque tem muita coisa importante no nosso celular também, não é verdade? As senhas dos bancos, todos os dados, às vezes até as fotos de família, né? Você vai falar assim, puxa, né? São coisas que são muito relativas à individualidade, né? Bom, a gente sabe que qualquer coisa pode ser infectada, inclusive os HDs, que a gente já falou aqui, que os HDs são um grande... Perguntaram lá sobre os HDs externos, não foi? Se os HDs externos, eles podem ser infectados também. É igual os disques, né? É a mesma coisa, né? O HD externo está conectado no computador, ele é parte, você clica no arquivo executável e ele criptografa o computador, o disco externo está
na história também. Então, o risco é o mesmo. Então, quando a gente fala de ransomware, tudo passa a ser um mito, né? Porque assim, não vai ser infectado por causa disso, não vai ser infectado. Quer dizer, tá todo mundo exposto da mesma maneira, basta a vontade e, né, e a maneira como você clicou no arquivo. Camarada, as empresas grandes, famosas que a gente vê por aí e que vê nas notícias, com todos os orçamentos, os times de TI específicos em segurança são invadidos, imagina as empresas menores, os computadores de casa. A gente vive falando disso aqui, inclusive a gente citou no último podcast o caso da Toyota, né? O caso do Ministério da Saúde, os totens do aeroporto de Santos Dumont, que começaram a exibir filmes pornográficos. Quer dizer, o tempo inteiro a gente está falando de cyberinvasão, né? Agora, e quando um arquivo é criptografado, que o cara fala, não, tá tranquilo, meu arquivo tá criptografado. Mito. É mito porque o ransomware ele vai fazer a criptografia da criptografia, né? Então, não adianta muito. Perdeu o Playboy do mesmo jeito. Perdeu o Playboy do mesmo jeito. Bom, e para evitar tudo isso, a gente tinha falado sobre uma série de questões, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre a questão do Lifeguard, né? Porque a gente fica pensando assim, tem a máquina do tempo, tem as questões de como você pode restaurar os seus arquivos, mas para quem está nos assistindo, qual é o primeiro passo para começar a tomar as devidas precauções para não ser invadido por um ransomware? Ou qual é a política que ele tem que mudar na empresa dele? Boa. Então, primeira coisa, fechar a porta. A porta é o e-mail. Vamos ter um e-mail protegido. Muito bem. Vencido essa etapa, vamos instalar em cada computador da empresa um agente, um programa de proteção que a gente chama de Lifeguard. Depois de instalado esse programa, os seus computadores... Tá ligado aqui na minha tela, pessoal? É só ligar. Me ajuda aí. Boa. Depois de instalado esses agentes, os computadores da empresa vão aparecer aqui nesse dashboard. E tem um cara desligado aqui. Isso. Então, a gente faz todo o monitoramento e esse exemplo para falar, olha, o seu servidor, a sua máquina chamada Linux 02, ela tá offline. Corre lá para ver, porque se ela tá offline, ela também não está fazendo parte aqui do serviço de backup. Morreu. Corre lá para ver. Então, essa máquina aqui, ela teve o último backup executado dia 30 de junho, hoje, 8 da manhã. Tá certo. Então, aconteceu uma catástrofe, aconteceu uma invasão, o vírus conseguiu passar por todas aquelas camadas de proteção que a gente mencionou, não há mais o que fazer. O que temos para fazer é recuperar os arquivos. E como é que a gente recupera? Acesso ao painel, clico em recuperar. E aqui eu vou recuperar os arquivos que eu marquei todos os dias. Navego aqui nas pastas, faço o download para o computador novo que foi instalado e a vida segue. Então, reparem que nesse exemplo aqui, a gente conseguiu, além de trabalhar em todas as camadas de proteção, não deram certo, ok, mas eu recuperei os dados do meu arquivo de hoje de manhã. Então, o meu prejuízo não foi maior, não foi tão ruim quanto poderia ser. Né? Agora, eu estou me perguntando aqui, mas ao mesmo tempo me faço aqui junto com quem nos assiste a mesma pergunta. Né? Por exemplo, arquivos armazenados em serviços de nuvem como Google Drive, OneDrive, Dropbox. Muitas empresas às vezes começam a utilizar esses serviços, contratam esses serviços, né? E aí elas começam a crescer. Né? Boa. Elas começam a crescer. E aí exige um nível de operação maior e de segurança maior. Já aconteceu comigo, e a gente sabe que acontece de uma maneira mais frequente, quando você tem um problema com dessas grandes culturas, né, de armazenamento de dados, o que acontece? Você cai num suporte que não é um suporte especializado para empresas, é um suporte quase que doméstico. Né? E muitas vezes você tem que aguardar pelo suporte te responder. Se você está num momento de risco muito grande, você não pode nem aguardar. E muitas vezes isso também pode não ser resolvido e você não sabe, mas você clicou lá num... Eu sabia que se desse alguma merda, o negócio ia ficar assim mesmo e está tudo certo. É esse o serviço que você está contratando pelo preço que você está contratando. Boa. Né? Então, Boa. É igual seguro de carro. Não contrata seguro para terceiros. Deu-lhe um porradão numa Mercedes, eu sabia. Né? Você está com o seu Jeep 69, dá um porradão no Mercedes, você destruiu o Mercedes. Você não tem dinheiro para pagar a Mercedes. E aí? O seu seguro não cobre isso. É mais ou menos
relação que a gente está falando? Bom, eu acho que serve como uma analogia muito, muito, muito pertinente aí para o caso. Agora, tem que proteger, né, pessoal? Tem as várias camadas de proteção, tem vários lugares, vários pontos de atenção, beleza? Não importa o tamanho, pequena, média ou grande. Agora, vamos lá, tem que... Bom, já sabemos tudo sobre este vilão, né? A gente falou de um ataque, invasão, com sequestro. Mas, Éder, para evitar, para a gente poder realmente encerrar, é a prevenção que nós estamos falando. É a prevenção. As empresas precisam de um planejamento de recuperação e proteção de dados. Então, o planejamento ele precisa responder 2 perguntas. A primeira pergunta é, em caso de catástrofe, em quanto tempo eu tenho a minha operação de volta? Em um dia, 1 hora? Tá bom. E quando eu voltar à operação, esses dados que eu voltei são de quanto tempo atrás? Você perguntava sobre o assunto Google Drive, Microsoft One, esses serviços. Então, esses serviços, eles são serviços de armazenamento. Ponto. As mensagens, os arquivos estão lá. Um funcionário, uma pessoa, apaga um arquivo por engano... Não volta. Não volta. Essas soluções, como o LifeGuard, elas são as máquinas do tempo. Não basta você ter disponível... preciso do arquivo, preciso conectar, tá lá. Tá bom, mas isso é disponibilidade. A máquina do tempo é, perdi o arquivo, eu preciso recuperar os dados de ontem. Aí, essas soluções, especificamente de backup, é que vão te salvar. Então, o LifeGuard, por exemplo. 2 perguntas importantíssimas que quem está assistindo pode estar nos fazendo nesse momento. Se com o LifeGuard eu vou estar livre do ransomware, não, você não está livre. Você está protegido e você vai ter uma maneira de resolver uma infecção, porque você vai voltar no tempo. Exatamente. Essa que é a questão, é ter controle sobre o cara que está te invadindo, né? E aí, se por exemplo, por acaso foi invadido, perdeu os dados e alguém entrou lá pedindo, né, o resgate, pronto, está resolvido, porque simplesmente você fala, não, meu amigo, aqui eu tenho uma proteção, e volta no tempo e resolveu. O que a gente faz é oferecer para as empresas uma solução que vai evitar, vai diminuir a possibilidade de acontecer, mas mesmo que aconteça, a gente consiga recuperar os dados e voltar no tempo 1 semana e tocar a operação de volta e back to life. Cara, eu adorei saber tudo sobre o que significa Hansel. Eu comecei achando que era uma banda. Nós falamos sobre as questões da tecnologia de outros tempos. A gente brincou bastante, mas o assunto é sempre sério. Aliás, a gente sempre vai brincar aqui, né, Éder? Nós vamos sempre se divertir. Porque se a gente for falar só de catástrofe e chorar pela catástrofe, não resolve. Não resolve. Agora, eu falei, dei as minhas dicas, mas eu quero que você conte pra gente quais são as dicas de filme, as dicas de cinema que você tem pra essa galera que nos assiste hoje. Bom, como nós estamos no nosso 2º podcast, falando sempre de tecnologia e de hackerismo, né, é importante a gente falar sobre temas que são ligados a essa galera, que Avatar consome, né? E um dos seriados que eu adoro, que fala de tecnologia, mas fala por um outro olhar, é o Black Mirror. Quem não assistiu, por favor, procure Black Mirror, vai adorar assistir o Black Mirror, né? Tem uma pegada muito dos episódios da 3ª temporada que é muito curioso. É que o grande vilão não é a tecnologia, mas sim a humanidade, usando a tecnologia. É a velha história, existe sempre uma mão por trás de um teclado. O teclado não faz nada sozinho. Esta mão faz com que o teclado faça atrocidades. Bom, nesse episódio, o personagem principal tem a sua intimidade invadida a partir de uma câmera de vídeo de um laptop. Éder, quantas reuniões você já foi que tem gente que coloca... Eu vejo sempre isso. Eu fui outro dia numa reunião, tinha, não sei, fita isolante. Eu vi uns band-aids. Você viu band-aid? Cara, o band-aid é no mínimo curioso, né? Muito legal. O band-aid é no mínimo curioso. Bom, esse personagem é o Kenny, que é o Alex Lawther, e é uma adolescente com internet e mora com a mãe e a irmã, com quem ele de forma alguma. Você sabe que isso é uma coisa, né, comum hoje em dia. Você tem quantos filhos? 3. Eles dividem o laptop?
Não! Eles não dividem nem o pão, cara. Olha aí, olha Quanto aí. mais o laptop. Olha aí, né? Aí um dia qualquer, o que acontece com esse jovem? Ele vai lá na frente da câmera, né? E acaba se masturbando e o vídeo é sequestrado. E aí ele começa a ser, de uma certa forma, extorquido com isso e a vida dele muda, a personalidade dele muda. Tanto que a grande discussão em cima desse episódio do Black Mirror é que o quanto que muda a personalidade desse protagonista por conta deste momento em que ele é invadido de uma forma cibernética. Bom, tá aí a Interessante. dica de Black Mirror. Vou assistir. Pode assistir inclusive a série inteira que você vai ver que ela é toda ligada a fatos de tecnologia, né? Inclusive tem a parte das redes sociais, é muito interessante o ponto de vista de como é construído o Black Mirror. A segunda dica é um filme das antigas, né, mano? Porque eu gosto das coisas das antigas e tal, a coisa saudosista. É o filme Hacker, né? Em que um hacker americano, lá nos anos 90, invade um banco norte-americano e sequestra, né? E o que acontece? Este cara passa a ser perseguido e ele se torna um dos maiores hackers americanos. E essa história é uma história ambientada nos anos 90, em que você, enquanto assiste o filme, você consegue ver, né, as questões de como eram a tecnologia da época, né, e como que está hoje. Então, a história do filme é ligada a um código que foi criado por esse hacker, né, que o personagem que faz esse filme, inclusive, é o mesmo cara que faz o Thor no cinema. Só ele sabe como desvendar aquele código, como decodificar aquele código, tirá-lo da cadeia para que ele ajude a decodificar um código que está destruindo a economia americana. Caramba. Então, assim, essa coisa de código, de hackerismo é muito séria, porque muitas vezes ela não é resolvida da noite para o dia. É o que você falou, de uma vacina que precisa ser criada para combater um mal que muitas vezes é maior. São as duas dicas de filme, Hacker e Black Mirror. Excelente. Muito obrigado, Emerson, pelo seu estudo aí sobre essas coisas misteriosas da internet. Eu ainda vou te pegar mais sobre isso, porque eu ainda vou trazer mais vilanices. Esse Lifeguard é o nosso herói do momento. Né? Eu acho que a gente tem que discutir muito isso. E proponho a você uma discussão, incluindo, inclusive, novos empresários aí do setor, e como eles estão se preparando para tudo isso que a gente está falando aqui. Boa. Quero saber você que nos assiste, como é que você e a sua empresa estão se protegendo contra esse tipo de invasão, esse tipo de ameaça. E será que você está tão antenado com tudo que acontece no mundo das invasões cibernéticas? Será? Preste atenção. Continue assistindo Talk Data, semanal aqui, hein? É isso. Muito obrigado, Emerson. Muito obrigado a você que nos assiste. Até a semana que vem. Até!